Os Homens do Rei, capítulo 7. Depois do banho, Neil estava prestes a sair do quarto quando seu celular apitou. Ele apalpou os bolsos que estavam vazios, e então pegou o aparelho debaixo do travesseiro. Havia 2 mensagens, uma de Nick, enviada havia quase 1 hora, e a mais recente era de Catelyn. Era apenas uma pergunta desesperada: o que aconteceu? E Neil não se deu ao trabalho de responder. A de Nick era um aviso de que Andrew havia retornado. Parecia redundante, pois se o iMac levará comida para eles, parecia óbvio que Andrew estava junto. Mas conhecendo Nick, soube que era um pedido velado para que fosse até lá se certificar de que estava tudo bem. Neil enfiou o celular no bolso de trás e saiu do quarto sem dizer nada a ninguém. Nick atendeu a batida em segundos e não precisou perguntar, porque ele estava ali. Ele pegou uma garrafa e saiu de novo. Não sei para onde foi, revelou Nick. Andrew não poderia ter ido longe com uma garrafa de bebida aberta e sem o carro. Com o treinador? Eu acho que não. Aaron também saiu, logo depois de você. Neil não se importava com o que Aaron fazia. Ele assentiu e saiu. Nick não o chamou. Neil subiu as escadas até o telhado e forçou a maçaneta como vira Andrew fazer. Só precisou de algumas tentativas até abri-la, sair no telhado e sentir o vento forte. Dessa vez, Andrew estava sentado na parte mais afastada. A garrafa de vodka apoiada em seu joelho parecia vazia, mas a luz do sol refletiu parte do líquido enquanto Neil se aproximava. Ao chegar perto do beirada, ele tentou acalmar as batidas que seu coração dava por puro instinto e se sentou fora do alcance de Andrew. Olhou para o estacionamento detonado. Ainda havia uns 12 carros, mas uma equipe já havia começado a limpar o asfalto. A polícia fora embora e os seguranças do campus foram encarregados da supervisão. A imprensa havia desaparecido. Andrew jogou um maço de cigarros para Neil. Me dá um bom motivo para não empurrar você. Neil balançou um cigarro e o acendeu. Eu levaria você junto. É um longo caminho até lá embaixo. Eu odeio você, disse Andrew, mas era difícil acreditar nele quando parecia tão entediado com a ideia. O rapaz tomou um gole da vodka e limpou a boca com o polegar. Quando olhou para Neil, parecia ao mesmo tempo indiferente e despreocupado. 90% das vezes, sinto vontade de cometer um assassinato só de olhar para você. Penso em arrancar sua pele e deixá-la pendurada como alerta para qualquer outro idiota que achar que pode entrar no meu caminho. E os outros 10% de vezes? Perguntou Neil. Andrew o ignorou. Eu avisei para não colocar uma coleira em mim. E não coloquei. Foi você mesmo que fez isso quando me disse para ficar, independentemente do que acontecesse. Você não pode ficar bravo comigo só porque fui esperto o bastante para segurar a coleira. Se puxar de novo, eu mato você. Talvez você faça isso quando o ano acabar, mas agora não dá para fazer muita coisa a respeito, então não desperdiça nosso tempo com ameaças. Não acho que foi pelo dinheiro, comentou Andrew. Quando viu o olhar questionador de Neil, continuou, que perseguiram você por tanto tempo. Imagino que a certa altura, perceberam que era mais importante machucar você do que recuperar seja lá o que tinham perdido. É o que você diz, mas mesmo assim não vai me bater. Andrew apagou o cigarro no espaço de asfalto entre eles. Está chegando a hora e cada vez mais rápido. Neil analisou o rosto de Andrew à procura de sinais da raiva incompreensível que vira mais cedo, mas não encontrou nada. Apesar das palavras hostis, sua expressão e tom eram calmos. Dizia aquelas coisas como se não significassem nada. Neil não sabia se era verdade, ou apenas uma máscara. Será que Andrew escondia aquela raiva de Neil ou de si mesmo? Talvez o monstro estivesse enterrado onde nenhum deles pudesse encontrá-lo, até que Neil cruzasse outra linha imperdoável. Que bom, disse Neil por fim. Puxar a cauda de um dragão adormecido parecia um jeito lento e doloroso de morrer, mas Neil estaria morto antes que a proteção de Andrew acabasse. Quero te ver perder o controle. Andrew ficou imóvel, com a mão a meio caminho da vodka. Ano passado você queria sobreviver. Agora parece que está querendo muito ser assassinado. Se estivesse a fim de jogar outra rodada do nosso jogo com você, perguntaria o que provocou essa mudança. Mas acabei de receber uma dose sua de burrice suficiente para 1 semana. Volta lá para dentro e vai incomodar outro. Neil fingiu estar confuso ao se levantar. Estou incomodando você, é? Mais do que nunca. Interessante. Na semana passada você disse que nada mexia com você. Andrew não se deu ao trabalho de responder, o que Neil considerou uma vitória.
Ele jogou o cigarro ao vento e voltou para dentro sozinho. Desceu as escadas até o terceiro andar, mas não chegou longe porque a porta do elevador se abriu. Olhou para trás por instinto. Neil precisou de um segundo para reconhecer Aaron e outro para registrar a fúria em seu rosto. Então, Aaron se chocou contra ele como um trem de carga e o esmagou contra a parede. Neil levou um golpe de raspão na bochecha e um soco forte na boca antes de conseguir arrancar Aaron de cima de si. Quando o outro investiu para atingi-lo de novo, Neil acertou um soco em seu estômago, e então mãos fortes os afastaram um do outro. Neil olhou rápido ao redor para analisar a interferência. A briga atraíra rapidamente uma multidão vinda dos quartos mais próximos. Conhecia aqueles rostos porque passava por cada um diversas vezes no corredor e nas escadas. Sabia seus nomes e suas equipes. Apesar de todo o esforço que fazia para não reter tais informações, Aaron se debateu com violência em uma tentativa de se soltar e então se contentou em olhar furioso para Neil do outro lado do corredor. Neil testou o quão forte o seguravam, percebendo que também não conseguiria se livrar, e cutucou o interior da boca com a língua. Mordera a bochecha quando Aaron o socara, e por mais que tivesse tentado engolir, ainda sentia o gosto de sangue. Se acalmem, avisou Rick com as mãos estendidas entre eles. Já temos problemas o bastante para lidar agora e não precisamos dessa merda. Está tudo bem, disse Neil. Aaron não gostava de deixar outras pessoas se meterem na vida dele. Então Neil achava que Aaron fosse esperar até estarem sozinhos para explodir, mas subestimara a raiva dele. Em vez de esperar por privacidade, Aaron o atacou em um alemão furioso. Vai se fuder. O que você falou pra ela, caralho? Os sons ásperos pegaram os outros atletas desprevenidos, permitindo que Neil tivesse tempo para responder. Só havia uma ela que deixaria Aaron tão irritado. Neil se arrependeu de não ter respondido à mensagem de Catelyn, mas deu de ombros com indiferença ao retrucar. O porquê ela finalmente se decidiu? O que aconteceu? Você apareceu na porta dela para reclamar do carro e recebeu um ultimato em resposta. Você sabe muito bem. Ei, já mandei se acalmar, impediu Rick. Neil o ignorou. Falei que ela precisava se posicionar. Não falei com ela de novo para saber se finalmente tinha deixado de ser frouxa. Só para constar, fiz tudo isso antes de descobrir os detalhes da promessa do Andrew. Talvez eu tivesse sido um pouco mais cuidadoso se soubesse o quanto você é burro. Você não tinha o direito de colocar ela nessa história. As portas dos dormitórios não tinham isolamento acústico, e o alemão falado alto nos corredores por fim chamou a atenção das raposas. Nick foi o primeiro a sair, mas os veteranos apareceram logo atrás. Os jogadores de futebol americano saíram do caminho para permitir que se aproximassem, mas Dan e Matt ficaram mais afastados, assistindo a cena. Neil esperava ouvir um sermão, mas Dan olhou de um para o outro sem dizer nada. Neil não sabia se ela estava tão surpresa com o espetáculo que não conseguia intervir ou se ainda estava irritada pelo papel que Aaron desempenhara na recente investida contra Alicent. Nick chegou o mais perto que conseguiu de Aaron e lançou um olhar perplexo para Neil. Eu quero saber? Perguntou em alemão. Aaron tentou se libertar de novo. Dessa vez a mal soltou, apesar de continuar atento caso tentasse agredir Neil mais uma vez. Em vez disso, Aaron deu meio passo para trás, como se não aguentasse a ideia de ficar tão perto de Neil. Catelyn não quer me ver nem falar comigo até que Andrew e eu façamos a tal terapia em grupo. Nick ficou boquiaberto, mas parecia cheio de admiração. Porra, Neil! Aaron lançou um olhar lívido para ele. Nem se atreva a ficar do lado dele. E por que não? Perguntou Nick. Não é como se você já tivesse me deixado ficar do seu. Aaron empurrou Nick para o lado e foi para o quarto. Nick fez uma careta para Neil e foi atrás dele. Kevin estava parado na porta, mas saiu para o corredor para deixá-los passar. Não tinha entendido uma palavra do que haviam dito, mas sua boca estava retorcida em descontentamento. Neil encarou, em uma tentativa silenciosa de demonstrar que pouco se importava com seu mau humor. Dan fez um gesto para os atletas que seguravam Neil. Obrigada. Vamos ficar de olho neles. Eles soltaram Neil e a pequena multidão se dispersou aos poucos. Dan gesticulou para que Neil fosse à frente, e ele se dirigiu para o quarto que dividia com Matt, com os veteranos em seu encalço. René e Alicent ainda estavam lá dentro e observaram o retorno de Neil com interesse. Neil não estava com fome, mas comer pelo menos daria a ele algo para fazer. Além disso, permitia pouco de isolamento.
Dan apoiou o quadril no balcão e o observou enquanto ele revirava a geladeira. Estava tentando vencê-lo pelo cansaço, mas Neil não seria o primeiro a falar. Ele colocou o recipiente com a comida no micro-ondas, girou o botão e retribuiu o olhar intenso dela. Dan ficou em silêncio até ouvir o aparelho apitar. Vamos falar sobre o que aconteceu? Perguntou ela. Talvez seja melhor todo mundo evitar o Aaron pelos próximos dias. Esse já era o plano, respondeu Dan. Que porra tá acontecendo? Estou fazendo o que você me pediu. Consertando os dois. Não é o que parece. Neil deu de ombros, remexeu o macarrão e ligou o micro-ondas de novo. Quando um osso cicatriza torto, a única solução é quebrar de novo. Eles vão ficar bem. Matt se encostou no batente da porta e arqueou uma sobrancelha para Neil. Isso não é exatamente reconfortante. Vindo de você, ficar bem pode significar qualquer coisa, desde vou viajar pelo estado de carona, até apanhei que nem um condenado. Mas ainda consigo segurar a raquete. Você apostou neles? Perguntou Neil, mas ao perceber que Matt não seguirá sua linha de raciocínio, explicou. Aaron e Catelyn. Todo mundo apostou neles, menos o Andrew, respondeu Matt. Não é uma questão de saber se vão ficar juntos. É de quando. Neil pensou a respeito. Então eles vão ficar bem. Dan não parecia convencida, mas o deixou comer em paz e levou Matt. Neil passou o resto da tarde encarando os livros didáticos sem de fato estudar nem fazer as tarefas. Pediram delivery, porque Alyson não queria ver ninguém no refeitório. Ao jantar, seguiram-se jogos de carta complexos e muitas doses de bebidas. Dan, Matt e Alyson jogavam como se o objetivo final fosse ficar bêbado. Alyson foi a primeira a cair no sono, mas Matt e Dan também não duraram muito. Alyson se apropriou do sofá, então o casal foi aos tropeços até o quarto para dividir a cama de Matt. Neil arrumou a bagunça que haviam feito na sala, enquanto René pegava um cobertor extra no quarto das meninas. Ela voltou a tempo de limpar o resto do lixo. Lavaram os copos lado a lado na cozinha. Estavam quase terminando quando René falou. Obrigada por lidar com ele quando eu não consegui. Neil a olhou. Ele pediu que você os protegesse? René assentiu. Andrew foi o primeiro para quem Kevin contou a verdade sobre os Moriyama. Ele sabia que permitir que Kevin ficasse poderia trazer sérias consequências para todo mundo. Estava disposto a se proteger da possível hostilidade, mas não se importava o bastante para se arriscar pela gente. Então confiou a proteção deles a mim. Ela inclinou a cabeça para indicar seus amigos adormecidos e ergueu um copo para inspecionar. Uma das primeiras coisas que perguntei para o Andrew ano passado em junho foi quem iria cuidar de você. Ele me respondeu que saberia após uma noitada em Colômbia. Neil pegou o copo de volta e deu uma segunda esfregada. Tenho certeza de que Andrew se arrepende de ter me colocado sob a proteção dele. Andrew não acredita em se arrepender. Diz que arrependimento é baseado em vergonha e culpa, e que nenhum dos dois serve para nada. Dito isso, tentei tirar você das mãos dele em certo momento. Quando Neil a olhou surpreso, René fingiu um olhar inocente que pela primeira vez não foi totalmente convincente. Andrew recusou e disse que não desejava você para ninguém, só para um agente funerário. Ele faz o drama dele, murmurou Neil. René deu uma risada baixinha e trocou um pano de prato pelo copo. Neil secou as mãos e devolveu o pano. René o pendurou no gancho na frente da geladeira e saiu da cozinha para inspecionar a sala de estar. Você tá tranquilo em ficar aqui? Perguntou ela. Neil inclinou a cabeça para o lado, tentando ouvir os ruídos do quarto. Mas estava tudo silencioso. Estou bem. Ele a acompanhou, trancou a porta e foi para a cama. Amanhã chegou cedo demais com novas más notícias. O iMac telefonara para avisar que haviam vandalizado o campus. Havia manchas de tinta preta cobrindo prédios e calçadas, e o lago fora tingido de vermelho vivo. Pichações grosseiras emporcalhavam as paredes externas brancas da Toca das Raposas. O iMac não queria que os integrantes da equipe fossem até lá para ver, mas também não queria que recebessem a notícia de outra pessoa. Os responsáveis pelos reparos já percorriam a universidade, tentando restaurar tudo o quanto antes. O iMac jurou fazer picadinho da segurança do campus assim que falasse com eles ao telefone. A segunda onda de vandalismo fez a imprensa voltar correndo, e um repórter por fim conseguiu se aproximar de iMac e enfiar um microfone em seu rosto. O treinador, muito esperto, sabia que não devia provocar os corvos, então optou por atacar os torcedores. Acho tudo isso patético.
O que esses covardes esperam conseguir nos atacando assim? Tudo o que estão fazendo é atrair atenção negativa e manchar a imagem da equipe que tentam defender. Já passou da hora de os corvos se posicionarem. O presidente da Edgar Allan, Louis Andrich, respondeu em menos de uma hora, fazendo uma súplica meia-boca aos torcedores dos corvos para cessarem esse comportamento tão indigno. A declaração de Tetsuji Moriyama veio logo depois, mais cruel. Ele condenou os ataques, afirmando que eram ofensivos e desnecessários. Quase parecia que ele estava apoiando as raposas até concluir dizendo que um cachorro não é treinado se for castigado um dia depois. Correlacionar ação e punição não é uma tática inteligente o bastante. É preciso discipliná-lo no exato momento em que ele se porta mal. Deixem conosco, eles serão punidos em quadra. Dan passou o resto do dia fervendo de raiva, mas as palavras de Moriyama surtiram efeito nos torcedores. A segunda-feira chegou sem novos incidentes. Neil quase lamentou, porque sem distrações externas a equipe tinha tempo para focar nos problemas internos. Dan e Matt falavam com Neil, mas ignoravam o restante do grupo de Andrew. Allison agia como se nada tivesse acontecido, mas dava para perceber que tentava ficar longe de Andrew. Aaron mal olhava para Neil e se recusava a falar com qualquer um, incluindo Nick. Neil esperava que Aaron dissesse algo quando pegou carona com eles para o treino, mas talvez estivesse tentando manter o irmão de fora dessa briga o máximo que conseguisse. Durante o treino, Kevin passou 40 minutos reclamando das picuinhas e da violência, então desistiu de repreender os companheiros de equipe e atacou Neil. Se você nos fizer perder por não conseguir fechar essa boca. Ele não terminou a ameaça, presumindo que Neil poderia deduzir o restante sozinho. Sua expressão endureceu quando Neil gesticulou para demonstrar desinteresse. E agora não é hora de vir com essa atitude. Para de causar problemas desnecessários antes que você estrague tudo. Neil pesou todas as respostas possíveis e se decidiu pela mais simples. Vai se foder. Kevin empurrou Neil como se pudesse forçá-lo a ter juízo e Neil empurrou de volta com toda a força, fazendo Kevin cambalear até Matt. Por sorte, Matt estava observando a breve altercação. Ele tropeçou quando Kevin trombou nele de repente, mas conseguiu ficar em pé, agarrando o atacante para impedi-lo de revidar. Neil apontou a raquete para Kevin em advertência e caminhou para o meio da quadra. Sabia que Kevin tentará atacá-lo porque ouviu o aviso feroz de Matt para que parassem. Quando Neil chegou no meio da quadra, Dan já se envolvera na história. Foram alguns minutos de ameaças raivosas até que Kevin se acalmasse, mas a paz contestável só se instalou quando os dois decidiram ignorar um ao outro. Assim que foram dispensados para o intervalo, Neil foi para o vestiário beber alguma coisa. O Aimeco seguiu e ficou parado perto da porta. Estava com as mãos na cintura e encarava o jogador do outro lado da sala. Estou muito curioso para saber como isso passou de uma rivalidade entre nós e eles para uma guerra generalizada, comentou o Aimek. A crença popular é de que a culpa é sua. É verdade? Eu tinha boas intenções, respondeu Neil. Não me interessa quais são suas intenções. Não podemos nos dar ao luxo de perder o jogo de sexta, não depois do que fizeram com a gente e ainda mais depois do que o treinador Moriyama disse. Não sei se você percebeu, mas no momento não estamos com cara de quem vai ganhar. Eu sei. Desculpa por ter feito isso no momento errado, mas não me arrependo de nada do que disse. Não quero suas desculpas. Quero que conserte isso o mais rápido possível. Sim, treinador. Neil se dirigiu para a porta para retornar à área técnica, mas o Aimek estendeu a mão para detê-lo. E por falar em momento errado, como anda seu relógio biológico? Ter um cronograma tem ajudado? Não tanto quanto ter todo mundo aqui, respondeu Neil. Não me sinto sozinho o bastante para ficar perdido. Que ótimo! Agora anda. Vamos ver se conseguimos dar um jeito nessa confusão. Neil seguiu de volta à área técnica. Durante sua ausência, o time havia se dispersado. Matt, Dan e Allison ocupavam um dos bancos das raposetes. Kevin estava sozinho próximo à parede da quadra com a prancheta de Aimek na mão e lia as anotações do dia. Nick descansava nos degraus que levavam às arquibancadas, e Neil avistou Aaron cerca de 20 fileiras acima. Andrew e René davam suas voltas habituais na área técnica e não estavam muito longe. Neil não estava com vontade de lidar com mais ninguém, então foi atrás dos goleiros. René o avistou quando dobraram a primeira esquina e fez sinal para que Andrew esperasse. Neil tinha desculpas prontas se perguntassem por que estava invadindo o espaço deles,
mas René o recebeu com um sorriso enorme e Andrew o cumprimentou com um olhar despreocupado. Assim que Neil os alcançou, os três continuaram em um ritmo tranquilo. Neil se perguntava sobre o que os dois conversavam quando estavam longe de todo mundo. A última coisa que esperava era encontrá-los falando sobre X. René queria mudar os tempos em que cada um jogava agora que Andrew não estava mais limitado pela abstinência. Os adversários seriam mais desafiadores a cada semana que passava, e Andrew era o que jogava melhor entre os dois. Queria que ele mantivesse o ritmo quando os companheiros de equipe estivessem cansados no segundo tempo. Andrew aceitou a sugestão sem discutir e René seguiu em frente. O que começou como uma conversa normal logo saiu do controle. E Neil não fazia ideia de como eles haviam passado da construção do outro lado do terreno do campus para o que poderia ser o provável estupim para a Terceira Guerra Mundial. Tinha que haver uma correlação entre os dois, mas por mais que revirasse o cérebro, não conseguia encontrar. Por fim desistiu, porque tentar entender o salto de lógica significava não prestar atenção na conversa. René esperava que o gatilho fosse a falta de recursos, sobretudo a escassez de água. Enquanto Andrew estava convencido de que o governo dos Estados Unidos se envolveria no conflito errado e receberia uma retaliação cruel. Não havia tempo para que convencessem um ao outro, e como Neil não quis desempatar, deixaram o debate para outro dia. O iMac convocou a equipe para que voltasse para o banco do time da casa e o treino recomeçou com uma rápida conversa motivacional. Os primeiros alvos foram os veteranos. Quando os colocou em quadra para treinarem, Dan reprimiu seu ressentimento por tempo suficiente para puxar Aaron e Nick de lado. Ela e Matt tinham algumas ideias que queriam compartilhar com os defensores, então fizeram uma pequena reunião improvisada na área da defesa. Aaron ouvia porque não tinha outra opção, mas não olhou para Dan e ficou em silêncio. A terça-feira foi um pouco melhor, mas apenas porque era visível o esforço que o grupo de Dan fazia para se dar bem com todo mundo. Aaron não se deixou comover, Nick agarrava-se desesperadamente a qualquer sinal de calor humano que encontrava e Andrew mantinha a mesma expressão desinteressada de sempre. Kevin passou uma hora atacando os primos, depois direcionou toda a energia raivosa para colocar os veteranos em forma. Disse apenas algumas palavras maldosas para Neil, que não se dignou a responder. Assim que o iMac os dispensou para o intervalo, Andrew começou a correr, contornando a parede da quadra. René olhou para Neil, que não teve certeza de que era um convite até que percebeu que ela sorria em aprovação. Estava perfeitamente ciente de que haviam chamado a atenção ao irem atrás de Andrew, mas Neil não olhou para ninguém. Havia uma boa chance de que os outros não quisessem que ele ficasse perto dos goleiros, mas o motivo não seria o desentendimento com Kevin. Por mais que as raposas desconfiassem da amizade de Andrew e René, havia mais de $300 em apostas de que o suposto relacionamento entre os dois viria a acontecer. Neil era uma distração para ambos, mas não nutria ilusões sobre as chances de René. Além do mais, ela distraía a si mesma. Se ausentava da conversa diversas vezes para checar o celular e escrever mensagens rápidas. Neil assumiu a liderança da conversa, porque o assunto eram rotas de evacuação e paradas estratégicas para pegar mais suprimentos no caso de uma invasão de zumbis. Ele era especialista em viver em fuga e apesar de aquele ser um cenário ridículo, era interessante pensar em quais seriam suas prioridades quando comparadas às dos outros. René ressaltou a importância de buscar por sobreviventes, e Andrew descartou a ideia no mesmo instante. Você não voltaria por ninguém? Perguntou René. Andrew virou a palma da mão para cima. Consigo contar nos dedos de uma mão. Acho que o treinador seria bom numa briga, comentou René enquanto passavam pelos bancos de novo. O iMac olhou ao ouvir o próprio nome, mas só precisou de um instante para perceber que não estavam falando com ele. E ele tem porte de arma. Ele vendeu a arma depois que invadiu o apartamento dele algumas vezes, disse Andrew. E a Abby? Como ela ia ajudar? Indagou Andrew. Não dá para colocar curativos em mordidas de zumbi, e ela não deixaria a gente sacrificar os infectados. Além disso, o treinador não iria perder ela de vista. Melhor que ele a mantenha salvo enquanto pode. René assentiu, e a conversa tomou rumos menos bizarros. Mas Neil continuava pensando no que os dois haviam dito e não participou do debate que se seguiu. Se perguntava o que faria caso uma invasão de fato acontecesse. Estava acostumado a cortar os laços e começar de novo. Abandonar todo seria quase um instinto se os mortos-vivos surgissem do nada.
Não era a mais animadora das constatações, mas Neil sabia aceitar as verdades horríveis sobre si mesmo. Ah, disse René, verificando a mensagem que acabará de receber. E com licença. Ela se separou deles e subiu as escadas com o celular já no ouvido. Andrew lançou um olhar enviesado para Neil enquanto os dois continuavam sem ela. Jean, se importa em me explicar isso? Não sabia que o Kevin tinha passado o número dele, disse Neil, olhando para trás. René não estava longe, a apenas algumas fileiras de distância, onde poderia ter certa privacidade em sua ligação. Andrew não disse nada, então Neil deu de ombros. Ele parecia interessado nela quando encontramos os corvos no banquete. Espero que ela consiga ajudar a enfraquecer a lealdade irrestrita dele. Neil pensou por mais um momento e disse, talvez seja por isso que Matt parou de apostar. Em vocês dois? Andrew não respondeu e terminaram a volta em silêncio. Como a terapia semanal de Andrew não era mais obrigatória e as raposas tinham apenas 2 carros, ele faltou à sessão da tarde de quarta-feira com Dobson. Neil lembrou que ainda não havia conversado com Andrew sobre a apólice de seguro e fez uma anotação mental para chamá-lo de lado em algum momento. Pensou que conseguiria fazer isso durante o intervalo, mas a conversa continuava a fluir conforme passavam pelos bancos e ele não poderia simplesmente cortar René. Só teve a oportunidade quando voltaram para a Torre das Raposas. Andrew chamou ele quando saíram do carro alugado. Nick parou e o olhou curioso. Kevin e Aaron não esperaram, seguindo os veteranos até o dormitório. Neil balançou a cabeça para Nick, e quando este não entendeu a mensagem sutil, disse, só um minuto, a gente já sobe. Fica de olho neles. Nick fez uma careta e foi embora reclamando. Falar é fácil. Neil observou até que a última das raposas desaparecesse, então examinou o estacionamento com um olhar lento. A universidade fizera um bom trabalho ao reorganizar o lugar. O único sinal de que algo ruim acontecerá era o fato de que havia menos carros do que o normal. A presença de algumas caminhonetes e SUVs indicava que alguns atletas já haviam recuperado seus veículos, mas ele não reconhecia metade dos carros ali. Já teve alguma notícia da oficina? Perguntou Neil voltando sua atenção para Andrew. Matt recebeu uma ligação hoje de manhã dizendo que poderia buscar a caminhonete amanhã. O carro da Allison volta no sábado de manhã. Eles vão conseguir consertar o seu? Andrew abriu o celular, apertou alguns botões e o entregou para ele, que esperou desorientado, até que o correio de voz de Andrew começou a tocar no viva voz. Uma voz mecânica anunciou a data de terça-feira, seguida de uma mensagem informativa. O estrago era ainda maior do que aparentara. O lixo na parte de trás escondera tudo que os torcedores dos Corvos fizeram com o estofamento dos bancos traseiros. E nenhum deles havia olhado no porta-malas antes de o carro ser rebocado. A oficina queria que Andrew ligasse de volta para discutirem as opções e resolverem o que seria necessário para restaurar o carro. Andrew subiu no porta-malas do carro alugado e tirou um maço de cigarros do bolso. Pegou 2, entregou um para Neil e pegou o celular de volta. Neil cobriu o cigarro com a mão para protegê-lo da brisa. Estudou o rosto de Andrew enquanto este guardava o celular e os cigarros, sem dar qualquer sinal de que as más notícias o haviam afetado. Você vai ter que trocar de carro. Se o seguro não cobrir a troca, eu posso pagar a diferença. Você sabe que tenho dinheiro. Andrew olhou com frieza para ele. Não estou interessado em caridade. Não é caridade, é vingança. Esse dinheiro nem era meu, lembra? Eu contei que meu pai roubou dos Moriyama. Se pegar um pouco para consertar seu carro, é como se estivesse fazendo o rico substituir o que os torcedores dele destruíram. A vingança só motiva os fracos, argumentou Andrew. Se você acreditasse nisso, não estaria planejando a morte de Proust. O nome do médico ainda tinha um gosto ácido em sua boca, queimando a língua e a garganta de Neil, mas não foi o suficiente para abalar a expressão calma de Andrew, que olhou para ele em silêncio pelo que pareceu uma eternidade, então colocou o cigarro entre os lábios e gesticulou para que ele se aproximasse. Neil tinha certeza de que estava colocando a faca no próprio pescoço ao mencionar Proust de novo, mas obedeceu e diminuiu o espaço entre eles. Andrew segurou a nuca de Neil com força para impedi-lo de recuar. Puxou a cabeça de Neil em sua direção e soprou a fumaça no rosto dele. E isso não é vingança. Eu avisei o que ia fazer se ele me tocasse. Estou apenas mantendo minha palavra. Andrew esperou alguns instantes para ter certeza de que Neil havia compreendido, então o soltou.
Quando ergueu o cigarro até a boca de novo, Neil tomou da mão dele. Quebrou-o entre os dedos, deixando o cigarro cair no asfalto. Andrew observou as metades rolarem em direções opostas e olhou impassível para Neil. 91%, anunciou Andrew. Aceita o dinheiro. Você comprou aquele carro com a grana que veio da morte de alguém. Esse pode ser comprado com o dinheiro de uma vida, a minha vida. Aquele dinheiro seria usado para comprar meu próximo nome quando eu fugisse daqui. Graças a você, não preciso mais disso. Sua vida tem um preço, e você já está pagando. Não pode negociar a mesma coisa duas vezes. Você perdeu o direito de me chamar de difícil, disse Neil. Andrew deu de ombros e ele continuou. Faça um novo acordo comigo. Andrew inclinou a cabeça enquanto pensava. O que você ia querer em troca? E o que você pode me dar? Perguntou Neil. Não faça uma pergunta que você já sabe a resposta. Neil franziu a testa sem entender, mas Andrew não perdeu tempo em explicar. Ergueu a mão entre eles com a palma virada para cima. Quando Neil se limitou a olhar, Andrew apontou para a mão dele. Desnorteado, Neil imitou o gesto. Andrew pegou o cigarro de seus dedos sem resistência e o enfiou entre os lábios. Estava quase no fim, prestes a se apagar, mas Andrew deu uma tragada longa e o reacendeu. Isso era meu, protestou Neil. Ah, disse Andrew despreocupado. Neil não se importava o bastante para tentar tomá-lo de volta, então observou enquanto o outro fumava. Andrew sustentava seu olhar em silêncio. Andrew estava esperando. Neil pressupôs que o outro esperava que ele apresentasse uma proposta adequada. Ele não fazia ideia do que deveria pedir, mas sabia que havia 1000 jeitos diferentes de arruinar o acordo. O senso comum dizia que deveria forçar uma reconciliação com Aaron, mas se Andrew o fizesse com base naquele acordo, nenhum dos dois irmãos ficaria feliz. Neil deveria pedir algo que fortalecesse as raposas, como permissão para voltarem a jantar em equipe e assistirem a filmes juntos como fizeram quando Andrew estava ausente. Ele hesitou porque sentia que era uma oportunidade perdida. Fora surpreendentemente fácil fazê-lo concordar com o Halloween. Não tão surpreendente, se pensasse no que Kevin dissera no outono passado. É mais fácil manipular as pessoas quando sabemos o que elas querem. Neil só não sabia, até aquele ano, o que ou quem Andrew queria. Neil afastou o pensamento que não levava a lugar nenhum. Seus pensamentos foram do Halloween para o Edensfield e o Cetis, e Neil finalmente descobriu. E depois ele diz que não é defensor da moral, disse Andrew, mais para si mesmo do que para Neil. Se fosse por moral, eu pediria que você parasse de beber e fumar também. Só estou pedindo uma coisa. Não tem efeito nenhum em você, então é um risco desnecessário. Você não precisa de um terceiro vício. Eu não preciso de nada, lembrou Andrew no mesmo instante. Se você não precisa, vai ser mais fácil então. Certo. Andrew pensou por um minuto, depois jogou o cigarro em Neil. O objeto queimou o tecido da camiseta antes de cair. Neil o esmagou com a sola do sapato. A expressão fria com que se virou de volta de nada servia. Andrew já olhava para além dele, à procura de algo mais interessante. Vou entender sua irritação como um sim, concluiu Neil. Levo o dinheiro para você hoje à noite. Vai mesmo. Andrew voltou a encarar Neil. Ou melhor, será que consegue? Nick disse que o Aaron não quer mais você no quarto. Alguma coisa sobre você se enfiar em brigas que não são da sua conta? Ele balançou a mão em um gesto de mais ou menos. Esse telefone sem fio fez a mensagem se perder um pouco. Talvez você possa me explicar frente a frente porque de repente ficou tão interessado na vida do meu irmão. Não estou interessado na vida do seu irmão, respondeu Neil. E sem mentir. Não estou mentindo. Eu não suporto ele, mas estamos sem tempo. Em outubro passado eu avisei a você que não vamos conseguir chegar nas finais se continuarmos com todas essas picuinhas. Vocês estão atrapalhando. Eu tinha que começar com um dos dois. Já que todo mundo aposta no Aaron e na Kathleen, pensei que ele estaria disposto a lutar por ela. Essa seria uma mudança interessante. Mas, só para você saber, é um desperdício de energia e esforço. Ele pode tentar, mas não vai ganhar. Você tem que liberar ele. Ah, disse Andrew como se isso fosse uma novidade. Tenho, é? Se não fizer isso, vai acabar o perdendo. Aaron vai continuar afastando Kathleen enquanto você mandar, mas vai se ressentir. Vai contar os dias até a formatura e quando esse dia chegar, você nunca mais vai ver seu irmão. Você não é burro. Sei que consegue enxergar isso. Libera ele agora se quiser que ele volte. Quem perguntou isso pra você? Não foi preciso.
Só estou dando a minha opinião. Então não dê. Crianças devem ser vigiadas, não ouvidas. Não me acuse de mentir para você se vai me ignorar quando digo a verdade. Isso não é a verdade. A verdade é irrefutável e imparcial. Nascer do sol, Abram, morte. Essas são verdades. Você não pode julgar um problema usando o seu ponto de vista obsessivo e chamar isso de verdade. Não está enganando ninguém nessa conversa. Se você pedir metade da verdade, só vai receber metade da verdade. Retrucou Neil. Se não gosta das respostas que dou, o problema é seu, não meu. Mas já que estamos falando de obsessão e da vida de Aaron, o que você vai fazer sobre o julgamento dele? Ela vai estar aqui, né? Quero dizer. Acrescentou Neil, embora tivesse certeza de que Andrew sabia de quem ele estava falando. Você vai ter que enfrentá-la. Vigiadas e não ouvidas, repetiu Andrew. Ele parecia entediado, mas Neil reconhecia um alerta quando o ouvia. Deixou a discussão de lado e voltou para o dormitório. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.